Olá, seguidores. Neste vídeo eu vou comentar com vocês como é que Tegar11 chegou à situação em que se encontra. Pagando aqui no caso apenas R$ 1 por cota já tem vários meses, né? Um patamar muito abaixo do histórico do fundo. Além disso, ao longo aqui do vídeo eu vou repassar com vocês um monitoramento mensal que venho fazendo já há algum tempo, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, antes de começar, gostaria de mostrar aqui para vocês como que a situação de remuneração do cotista ela tá triste aqui para os investidores de Tegar11, né? Então, aqui já pagando R$ 1 por cota durante 6 meses seguidos, né? Aqui 2025 inteiro. E para a gente chegar ao número parecido com esse, tive que vir buscar aqui até lá o ano de 2020, que quando estava tudo trancado, né? A gente vai chegar aqui, setembro de 2020, nem sei se estava rolando emissão aqui nessa época, que aconteceu, que caiu isso aqui tudo. Realmente foi por devido à emissão. E aqui em 2022, o fundo chegou a distribuir 17,30 por cota. Então, isso aqui é uma média de 1,44 por cota mensalmente, para vocês terem noção de como o fundo vem performando mal aqui, pelo menos na questão de remuneração ao cotista. E agora vamos aqui para como que chegamos nessa situação em Tegar11. Então, o principal motivo alegado aqui pelos gestores é que as taxas de juros elevadas fizeram com que as pessoas tivessem mais dificuldade de obter financiamento bancário, que no caso acaba que implica nas vendas, né? As vendas não performassem assim tão bem. E se vamos dar uma olhada aqui no histórico de vendas de Tegar11, a situação realmente não é muito bonita. Aqui as vendas têm derrapado já há bastante tempo, desde o segundo trimestre de 2024, praticamente que andando de lado, não conseguindo evoluir muita coisa. Ah, então, essa frustração aqui na expectativa de vendas, a gente também pode observar aqui com os gráficos que são disponibilizados pelo gestor. Aqui nesse recorte, a TG Core está mostrando que os empreendimentos têm vendido menos do que o projetado aqui por eles. Com exceção de aqui no mês de dezembro, em que as vendas foi exatamente igual que ao projetado por eles. Então, tem vários meses aqui, as vendas foram muito abaixo, né? Vejam que esse caso de fevereiro foi apenas metade aqui do que estava projetando. Aqui no caso de agosto também é menos da metade. E, e aqui esse gráfico vocês estão vendo da incorporação residencial. Ou seja, projetos residenciais horizontais, no caso condomínios fechados, condomínios fechados, né? Ou incorporação vertical, prédios residenciais. Já nesse gráfico vocês estão vendo o desempenho em urbanização, ou seja, no em loteamento. Por aqui nós também temos vendas abaixo do esperado. No entanto, não podemos. A gente também não foi um nível aqui de frustração tão grande quanto a gente está vendo aqui na incorporação, né? O nível aqui a diferença até é bem pequena na maioria dos meses. Se a gente for linearizar esse valor vendido aqui no lançamento, provavelmente a gente vai estar na média. E, além disso, a gente não pode colocar a culpa na taxa de juros, pois o financiamento de loteamentos sempre foi feito diretamente via incorporador, não via, não via bancos, né? Então, não sei se teve algum outro fator, mas não dá para colocar a culpa 100% nos juros. E agora eu vou responder aqui uma dúvida que fiquei com ela bastante tempo.
E no caso, o outro fundo de desenvolvimento que a gente tem aqui na bolsa, outro fundo imobiliário de desenvolvimento, o MF11, parece estar performando muito bem, tá? Tenho visto aqui notícias positivas, por exemplo, dessa daqui do mês de junho, aqui que fala que o Fundamérito está aumentando aqui os lançamentos, tem aumentado também as vendas deles. E se a gente for ver o noticiário das incorporadoras residenciais, é um bom desempenho para todo lado, sabe? Principalmente a direcional, que está voando baixo. Enquanto Tegar11 está aqui derrapando há mais de um ano aqui com um desempenho operacional muito fraco. E a resposta para esse questionamento está aqui nesse gráfico. Enquanto que o Fundo de Desenvolvimento da Mérito e as outras ações de corporação, elas investem majoritariamente em corporação residencial para Minha Casa Minha Vida, o Fundo TG Core ele tem aqui quase 3 quartos em loteamento. No caso, não estão sendo beneficiados pelos incentivos dados a pessoas que atendem aqui a residências para o Minha Casa Minha Vida. E aqui nesse momento fica me questionar, os gestores colocam a culpa no encarecimento do crédito para o financiamento residencial, mas essa posição é minoritária aqui em Tegar11, né? Caso aqui seria a soma essas 3 posições aqui, daria cerca de menos 30%. E olha que aqui esse aqui seria o gráfico pensando apenas na parte de incorporação, desenvolvimento. O fundo tem aqui uns, acho que é 12% mais ou menos em CRIs. Por isso, não abro mão aqui da minha teoria de que os gestores estão seguindo a seguinte estratégia: sem emissões, sem bons rendimentos. Algo que a gente pode ver a todo instante aqui nos fundos imobiliários, infelizmente, tá? Uma prática que parece bastante corriqueira aqui entre gestores. E nesse gráfico vocês podem ver o repasse dos equities para Tegar 11, na qual o valor atual, aqui está em reais por cota, é muito inferior ao que a gente via há algum tempo atrás, no começo de 2024. Isso aqui é sobre o resultado de equity, mas vocês podem entender como repasse das empresas dentro de Tegar 11 para o fundo. Acho que é uma boa forma de vocês entenderem Tegar 11 como uma holding cheia de empresa e corporação ali dentro, cheia de SPS. E, e aqui, para quem não sabe, Tegar 11 ele tem total controle sobre o quanto distribui para os cotistas. E aqui vocês estão vendo uma arte bem simples que criei para explicar essa situação. Então, como eu comecei a explicar, Tegar 11 é como se fosse uma holding cheia de SPS, cheia de CNPJs aqui de projetos. Cada projeto aqui vai ter a sua SPE, a Sociedade de Propósito Específico. E essas SPEs, elas têm o poder de decidir quanto de dividendo que elas vão pagar para o fundo, que não tem nenhuma obrigatoriedade de distribuição. Por isso coloquei aqui X% do lucro é passado aqui para a Tegar 11. Que certamente Tegar 11 possui o controle aqui sobre essa empresa. O fundo decide quando vai ter a distribuição desse dividendo. Então, ele tem um controle do recurso que sai daqui e chega até o fundo. Daí, do fundo para nós cotistas, aqui já não tem tanta escolha. O gestor tem que distribuir 95% da geração de caixa que o fundo teve no semestre. Então, esse estrutura aqui, ó, esse X% é o que dá total controle da TG Core sobre o dividendo que o fundo distribui. Então, se ele não quiser distribuir um bom rendimento, basta ela cessar a distribuição de dividendos dessas IPS para o fundo.
Já do lado contrário, caso ela queira aumentar isso aqui num período específico, geralmente perto de emissões, perto do bull market, basta ela vir aqui e aumentar a distribuição dos dividendos, caso esses existam, né? E detalhe que se o fundo ele retém mais aqui no período de baixa, então isso que geralmente é bom que bom para a gestora que no período de alta, que ela vai precisar de mais dividendos, ela vai ter mais de onde tirar, né? Então, aqui é um caso bem negativo. E aqui embaixo, coloquei um exemplo similar aqui de como ser o funcionamento para um fundo de papel. Aqui teria os fundos de papel sendo um conjunto de vários CRIs em que eles são obrigados a distribuir 100% do lucro, né, as parcelas. Daí esse lucro aqui cai dentro do fundo de papel. Daí chega aqui a regra dos 95% de lucro. Então acaba caindo aqui para nós cotistas. Então, o fundo de papel é um instrumento em que é bem mais fácil a gente garantir que todo o resultado que está sendo gerado pelos ativos dentro do fundo vão chegar no nosso bolso. Agora falando aqui sobre o resultado. Então, aqui no mês de maio, a gente teve mais um resultado fraco. Tegarons tirou apenas 95 centavos, teve que usar 5 centavos aqui da reserva, né? Ah, no caso, teve o Spin Quact, deu uma melhorada, já que no parte de crédito a gente teve uma queda, né? Aqui em abril a gente teve o reforço do IPCA forte de fevereiro, aqui em maio já acabou isso, né? Pegou o IPCA de março e a tendência é que essa linha ela fique ainda menor, né? Tem uma queda aqui. Então a gente teria que ter um complemento aqui maior do equity. Então, vamos ver se o gestor vai seguir repassando mais dividendos para a gente. Concluindo, Tegar 11, de forma bem simplista, acho que a gente pode falar o seguinte: Tegar 11 não é um fundo bom para se ter no bem market, como a gente está vivendo atualmente, pois acaba que ele vai deixar a gente na mão, né? Provavelmente que deixando com um rendimento fraco, que eu não sei dizer se é porque o fundo não está gerando ou se é porque o gestor não quer distribuir. É, já lá do contrário, Tegar 11 pode ser um bom fundo aqui para se comprar quando chegar a hora da festa, né, no bull market. Ou mesmo quando a gente já conseguir vislumbrar que esse período de alta ele está se aproximando. Porque aí vai ter mais interesse do gestor em aumentar os dividendos repassados pelos equities. Pelo menos essa impressão que fica, tá? Não tem como confirmar nada disso daqui, essa retenção. Isso aqui é apenas uma teoria, sabe? É para explicar parte do rendimento fraco. Mas, enfim, esse aqui é um comportamento que eu vejo em vários gestores. Tá mercado de baixo, então não vou ficar distribuindo bons rendimentos, não vou fazer missão mesmo. Infelizmente é um pensamento nem um pouco pró-cotista, né? Mas enfim, é isso aqui que eu tinha para conversar com vocês, galera. Peça seu like, se inscreva aqui no canal e lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.